Olá pessoal, eu sou a professora Val Salles, vou trabalhar com vocês a disciplina Avaliação de Desempenho de Carreira. Eu quero começar já dando os parabéns para vocês pela escolha do curso, Assistente de Recursos Humanos. Recursos humanos é uma área importantíssima dentro das organizações, A gente pode trabalhar em várias áreas dentro das organizações, porque a gente entende de gente, A gente trabalha com pessoas, e as organizações são feitas de pessoas. Pessoal, nós vamos trabalhar com alguns slides, tá? Vou passar os slides e vou falando para vocês, explicando direitinho. E vocês, eu dou a dica que vocês façam anotações, porque os slides eles são muito de tópicos, É um gancho de memória, é um roteiro para o professor, e é importante que vocês anotem, façam anotações sobre esse conteúdo, tá? Vamos aqui aos slides. Bom, como eu já havia conversado com vocês, o curso é Assistente de Recursos Humanos de vocês e a disciplina é a Avaliação de Desempenho de Carreira, Avaliação e Desempenho de Carreira. Bom, nessa aula nós vamos abordar alguns temas como a conceituação de avaliação de desempenho, os objetivos e os benefícios da avaliação de desempenho, os métodos da avaliação de desempenho, feedbacks na avaliação de desempenho e as atividades de fixação. São as atividades que vocês vão fazer no final do estudo, do que vocês estudaram de material, vocês vão fazer as atividades. Então, nós vamos começar conceituando a avaliação de desempenho. O que é avaliar? Avaliar significa julgar ou atribuir um conceito diante de expectativas pré-estabelecidas, ou seja, diante de algo que eu já esperava, e aí eu avalio, eu tenho uma análise, faço uma análise daquilo que eu já esperava. Avaliar, a gente avalia tudo. Desde um carro que a gente compra, a gente avalia como é que esse carro vai andar, quanto que ele vai consumir de combustível, avalia e compara em relação a outros, se esse carro é rápido, se esse carro é confortável. Então a gente faz essa avaliação. Como é essa avaliação? Eu espero que o carro seja rápido. Será que ele vai ser rápido realmente? Então isso é uma avaliação em termos gerais. Em administração, a avaliação de desempenho, segundo o Chiavenato, é uma apreciação sistemática do desempenho do indivíduo no cargo e do seu potencial de desenvolvimento. Então, assim, todo colaborador precisa receber o feedback a respeito do seu desempenho para saber como está o trabalho dele. Então, assim, se eu tenho um colaborador, ele está desempenhando o papel, e eu não digo se aquilo que o colaborador está realizando, que ele está fazendo, está correto, está errado, deveria ser de outra forma, ele não tem como saber se ele está efetuando o trabalho dele da forma correta. E para que eu faça essa análise, para que eu faça essa avaliação, eu tenho que ter métodos e técnicas, que é o que a gente vai aprender agora mais à frente nos próximos slides no decorrer da aula. Então, assim, os objetivos, Então, assim, eu tenho que avaliar o desempenho. E qual é o objetivo de avaliar esse desempenho? Por que eu tenho que avaliar esse desempenho? Então, a avaliação de desempenho, ela serve para analisar o quanto o empregado está rendendo e a contribuição, como ele está contribuindo com a empresa. Se está de acordo com as expectativas e os objetivos do cargo. Segundo o Chiavenato, ele coloca um dos objetivos da avaliação, que é a melhor produtividade do funcionário dentro da organização. E que essa avaliação é torná-lo mais qualificado para produzir com eficácia e eficiência o trabalho dele. Assim, há quem diga que enquanto o processo seletivo é uma espécie de controle de qualidade na recepção da matéria-prima, a avaliação de desempenho é uma espécie de inspeção da qualidade desse desempenho, Nós temos que entender que a avaliação de desempenho, ela não é um fim, ela é um meio, um instrumento, uma ferramenta para melhorar os resultados das pessoas nas organizações.
então ela vai servir também para o indivíduo. Então, assim, a avaliação de desempenho, em termos administrativos, pode ser utilizada para fornecer material para as atividades do gerenciamento dos recursos humanos, auxiliando em decisões como a remuneração. O que seria como a remuneração? Eu faço a avaliação de desempenho e aquele colaborador está se saindo super bem, ele está bem colocado, os resultados dele são bons, então eu posso melhorar a remuneração desse colaborador. Essa avaliação de desempenho também pode servir para uma realocação. Eu vejo que aquele colaborador, ele se sai muito melhor em alguns setores da empresa mais do que em outros. Então eu posso já realocar, eu vou colocar ele naquele setor que ele se sai bem melhor. E, claro, para demissão, eu já fiz a avaliação de desempenho, realoquei o colaborador não está se saindo, né, da forma como a organização necessita, o que a gente espera, então há a demissão. Então, quais seriam os benefícios dessa avaliação de desempenho? Se eu vejo que ela serve tanto para realocar quanto para demitir pessoas e serve também para até dar salários maiores, então seria esse o benefício? Bem, pessoal, o principal objetivo da avaliação de desempenho é ser um meio que se quantifique o trabalho dos colaboradores ou os setores da empresa. A partir daí, o trabalhador, né, trabalhar pontos tidos como deficientes até que se alcance a produtividade esperada. Então, assim, eu avaliei o desempenho, vi que há deficiência nesses pontos, eu posso sim melhorar a produtividade a partir desses pontos, melhorando esses pontos que foram identificados. Então, os relatórios fornecidos na avaliação de desempenho vão beneficiar, né, vão ser baseados em um padrão esperado pela empresa e, a partir daí, vão ser identificados pontos negativos e positivos. O comportamento positivo, certamente, vai ser beneficiado, vai ser elogiado, e os comportamentos negativos, eles vão ser melhorados, né? Vamos ver aqui alguns pontos de benefícios da avaliação de desempenho, né? Por exemplo, a valorização da equipe, que é a primeira vantagem que eu coloco aqui dessa avaliação de desempenho. A empresa ela vai conseguir provar que se importa com a equipe e com a carreira de cada colaborador quando ela faz essa avaliação de desempenho. Por quê? Eu faço a avaliação de desempenho e aí eu vejo os resultados dessa avaliação de desempenho. De acordo com isso, eu consigo melhorar metas para esse colaborador, melhorar o local, né? Ao invés de eu somente demitir esse colaborador, eu posso melhorar essas metas, adequar essas metas, colocar ele em outro setor, colocar ele em outro cargo. Então, dessa forma, eu estou valorizando a equipe, valorizando o meu colaborador. Melhora também o feedback, porque a partir do momento que eu tenho uma análise, que eu tenho os dados, eu consigo dar um feedback melhor para esse colaborador. Ele recebe o feedback quantificado com os dados, não é só o que eu penso, é o que foi avaliado durante uma avaliação do desempenho, com dados, com fatos, com os números, com porcentagens. Eu identifico também na avaliação de desempenho o perfil do profissional. Eu consigo conhecer o perfil do funcionário, identificando quais os pontos fracos e o forte, né, desse colaborador e como ele pode contribuir para o sucesso da organização. Eu vou ter uma equipe mais forte porque eu estou conhecendo melhor meus colaboradores, a postura dos meus colaboradores. Então, assim, os membros da equipe passam a compartilhar da mesma visão do trabalho, né, das habilidades complementares que cada um oferece. Vai tornar essa equipe mais forte. Com certeza, com a equipe mais forte, eu vou trazer mais resultados para a organização. Vai fortalecer a imagem da empresa, porque eu mostro que eu valorizo o desenvolvimento da carreira dos meus colaboradores, né, porque a empresa passa a ser vista com bons olhos. Como é essa questão de ser visto com bons olhos? Você vê que tem organizações que elas fazem tem umas empresas que elas fazem qual é a melhor empresa para se trabalhar. E aí o colaborador, aquela pessoa, o profissional, que ele tem uma bagagem,
ele quer procurar uma empresa boa para trabalhar. Hoje em dia as pessoas estão procurando empresas não só pelo salário, mas pelo que a empresa pode me oferecer de qualidade também de trabalho. Então, uma avaliação de desempenho pode trazer isso a partir do momento que eu faço essa avaliação e com os dados eu consigo melhorar a equipe, o convívio da equipe e o desenvolvimento de toda a equipe. Melhora também a comunicação interna, porque ela detecta, como a gente já disse, os pontos negativos e positivos, melhora o feedback e ele não vai ser guiado apenas pelos gestores, né? Ele vai ser guiado por dados. O colaborador ele vai conseguir expressar suas dificuldades, falar das ideias, da melhoria do trabalho, conversar sobre vários assuntos que vai desejar comunicar para os supervisores durante a avaliação. Identifica talentos, porque por meio dessa avaliação de desempenho o RH consegue identificar aqueles profissionais que mais se destacaram entre a equipe durante a avaliação, os pontos de destaque desse colaborador. É um amadurecimento próprio, porque eles conseguem utilizar as informações dos feedbacks para evoluir profissionalmente e quando essa avaliação é bem realizada, permite que eles utilizem essas informações coletadas sobre eles mesmos para planejar as melhorias de aperfeiçoamento. Tem também, quando ele avalia a própria, faz a autoavaliação, né, de desempenho. A gente vai até falar um pouco mais sobre ela lá na frente. Então, traz um amadurecimento desse colaborador. Desenvolve potenciais, né, traz o desenvolvimento de potenciais. Por quê? Porque dessa forma os colaboradores melhoram naquilo que não são bons. Então, desenvolvem novas atividades, novas habilidades e novos potenciais. Impede a evolução do problema. Ora, se já havia uma deficiência, né, essa deficiência foi identificada nessa avaliação de desempenho, então essa falha, sendo encontrada inicialmente, ela pode ser sanada logo, ou ela poderia continuar por meses se não houvesse essa avaliação de desempenho, né? Então, iria gerar um prejuízo grande. Mas aí ela foi identificada no início e aí permitiu que essa detecção de problemas, antes que o problema maior acontecesse, melhorasse no desempenho, né? E a evolução da empresa como um todo. Então, é possível a gente medir a evolução do negócio ano a ano quando há essa avaliação de desempenho constante, quando essa avaliação é feita sempre. Há alguns métodos de avaliação de desempenho, como eu falei para vocês, tem a autoavaliação, e a gente vai falar um pouco sobre, eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um deles, mas existem vários métodos de avaliação de desempenho. Esses que eu coloquei são apenas alguns que eu elenquei aqui no processo, mas existem vários métodos de avaliação de desempenho que podem ser utilizados. Vocês mesmos podem criar métodos de avaliação de desempenho. Aí assim, a gente vai começar com a autoavaliação. A autoavaliação é uma prática para promover a reflexão na equipe, né? A reflexão no colaborador e na equipe. Na autoavaliação, o colaborador ele consegue analisar o seu próprio desempenho, né? Identificando os pontos fortes e os pontos a melhorar, e também consegue identificar as atividades dele do cotidiano que trazem um bom desempenho e um desempenho não tão bom assim. Essa avaliação ela é mediada, tá? Ela é colocado metas, estabelecida outros pontos, de acordo com as atividades que ele realiza dentro da organização. Aí a gente tem uma outra avaliação que é chamada avaliação 360 graus. Essa avaliação 360 graus o colaborador, ele é avaliado pela liderança, pelos colegas de trabalho e até por ele mesmo. Então, os gestores, os líderes e os liderados, no caso, se for um gestor, também podem se avaliar. E daí vem esse nome de avaliação 360 graus, porque são todos que avaliam uma pessoa e uma pessoa avalia todos. É uma análise que é feita pela organização como um todo. É uma maneira de avaliar o desempenho e os critérios são definidos com base em vários pontos de vista, né? Então, não é só o ponto de vista do gestor, é o ponto de vista dos meus colegas. E tem empresas que utilizam até
os fornecedores, os clientes para fazer essa avaliação. Muito interessante. Tem a avaliação por objetivos, que é um modelo que se baseia no cumprimento dos objetivos definidos para o colaborador, né? A gente tem que considerar o empenho nos resultados e também as circunstâncias externas, né? O que pode interferir nessas tarefas. O objetivo é definido em conjunto, né? Ele com a gestão, e deve estar alinhado com as metas da empresa, é claro, né? Porque é com objetivos definidos. É fundamental que seja mensurável, que possa ser calculado e os possíveis meios de alcançar, e também há um período proposto, né, para alcançar isso. Então é uma avaliação por objetivos, né, pelo que se quer alcançar. Aí a gente tem também uma avaliação por competências, né? Essa avaliação, a gente consegue observar as demandas para fortalecer a equipe, como treinamentos para desenvolver alguma habilidade. Também tem algumas empresas que optam por dividir esse modelo em 3 categorias, que é conhecimentos, aptidão, habilidades do saber fazer, e a terceira, uma motivação que o colaborador possa ter para desenvolver essas habilidades, né? E assim, desenvolvendo parâmetros, fica até mais fácil para avaliar, né? Eu já sei o que eu vou avaliar, já posso mensurar aquilo ali. Tem avaliação por escala gráfica, né? Passei aqui o slide, mas a avaliação por escala gráfica é um dos modelos mais tradicionais, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá aqui, consegui. É um dos modelos mais tradicionais, né? Que é aqueles gráficos, utilizado colunas, linhas, horizontal, vertical, e tem alguns critérios que são avaliados, como assiduidade, trabalho em equipe, escalas, aí eles colocam escalas com valores, ruim, médio, bom, e a pessoa vai assinalando. É um método muito fácil, muito utilizado, é objetivo, deve levar a uma análise mais profunda. Então, eu acho que depois desse método tem que se tabular para se conseguir, ou seja, calcular os resultados para que se consiga um resultado melhor, né? Só por esses, né, no meu julgamento, só por esses marca isso, marca aquilo e olhar assim muito superficialmente você não consegue, né? Há que se tabular e ver o que esses resultados podem trazer. Quem é o responsável? A gente fala muito de avaliação, como fazer a avaliação, mas quem é o responsável por essa avaliação de desempenho? Quem faz essa avaliação de desempenho? Então, assim, avaliar o desempenho é uma função de líder, é a função do líder. Claro que você também pode avaliar o seu desempenho, mas avaliar o desempenho na organização é o líder. Ninguém melhor do que ele para avaliar os subordinados, os colaboradores. Mas para evitar a falta de alinhamento, cada líder que avaliar o subordinado de acordo com critérios e sistemas deve ter critérios estabelecidos para essa análise. Tem empresas que contratam, né, tem organizações que contratam empresas que fazem essa avaliação, mas é importante que esse líder esteja sempre participando desta avaliação, porque ele é que consegue, que está próximo para mensurar aquele nível de desempenho que o colaborador está fazendo, né? Então, é importante que o líder faça essa avaliação, esteja presente nessa avaliação e até para depois dar o feedback, né? Que a gente vai ver mais à frente a importância de ter esse feedback depois da avaliação de desempenho. Aqui. E assim, como funciona, né, como funciona esse processo de construção da avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho, gente, envolve informação, retroação, orientação, planejamento de providências em termos de treinamento, novos conhecimentos e competências e mudança de atitude e melhoria de desempenho, né? Segundo aí o Chiavenato. Então, o que seria essa retroação? Essa retroação é o momento de voltar, de observar o que foi que aconteceu, certo? Para orientar, né, o que pode ser feito, fazer um planejamento de providências sobre o que foi avaliado em termos de e fazer
um treinamento, né? Então esse planejamento em termos de treinamento, pode ser também em termos de mudança de expectativas de resultados. Então, assim, há a necessidade no processo de construção da avaliação de desempenho que se faça toda essa análise para que haja um sentido nessa avaliação de desempenho. Para a avaliação de desempenho não ser apenas fazer por fazer, né? Tem que ter um sentido. Trazer novas perspectivas, trazer novos conhecimentos, a busca de novos conhecimentos a partir do que foi visto nessa avaliação. E as principais etapas do processo de avaliação de desempenho, né, são muitas, né? Como eu falei, a avaliação de desempenho, a gente vai ver N avaliações de desempenhos, vários tipos, né? Você mesmo pode criar uma avaliação de desempenho. Mas eu coloquei as principais aqui para a gente olhar e entender mais ou menos como vai se dar esse processo. Há uma análise e um diagnóstico, né, dessa avaliação, para ser feita essa avaliação. Essa análise, ela vai levar em consideração a estrutura da organização, né, como é que é a cultura dessa organização. Depois é feita a definição dos critérios de avaliação, identificar quais as competências que a gente vai avaliar, quais as habilidades que a gente vai avaliar. A criação dos instrumentos de avaliação quais vão ser os instrumentos que eu vou utilizar. A gente acabou de ver alguns, né? Então, que instrumentos eu vou utilizar para ver quais as competências vão ser avaliadas. Precisa de treinamento dos avaliadores, tá? Não é vou fazer uma avaliação de desempenho e pronto. Então, os líderes precisam se preparar para isso, para utilizar esses instrumentos de avaliação, né? Sensibilização dos funcionários, porque vai ter uma avaliação de desempenho dentro da organização. Todo mundo já se assusta, né? Por quê? Vai avaliar nosso desempenho? O que é que está acontecendo, né? O que foi que aconteceu? Será que é para demissão? Então, há essa cultura de medo também, né, nos colaboradores com relação à avaliação de desempenho. A tabulação e o diagnóstico, eu já ouvi falar, que é a coleta da informação e depois avaliar, né, como foi feito, fazer o diagnóstico desses dados, né, que esses dados eles não podem só depois ser guardados dentro de uma gaveta, eles têm que ser utilizados, né. Divulgação dos resultados, que é quando você já fez uma análise, você sabe o que aqueles resultados trouxeram para você, e aí você vai dar o resultado para os colaboradores. Também a organização não é interessante só guardar os dados, né? Precisa passar esses dados, essas informações, dar um feedback, a gente vai já ver como pode ser dado esse feedback para os colaboradores. E o plano de ação, que a gente já viu, que é identificar as ações que vamos implementar de acordo com o que foi avaliado. E aí a gente chega no feedback, né? O feedback vem do substantivo masculino, que é uma reação a um estímulo, né? Que é o efeito de algo, né, que é retroagir, que a gente acabou de dizer, que é voltar a algo que já aconteceu. Nós acabamos de fazer que há necessidade, né, acabamos de falar que há necessidade de divulgação dos resultados. E essa divulgação vem através do feedback, da comunicação dessa informação ao colaborador, né? Em alguns contextos, esse feedback significa resposta ou reação a algo que aconteceu. E assim, como dar esse feedback, né? É algo que a gente precisa ter muito cuidado dentro das organizações. O feedback é uma das etapas mais importantes da avaliação de desempenho. Por quê? Porque é quando a gente expõe os resultados, né? Quando aqueles resultados que a gente espera são colocados na prática mesmo para o colaborador, né? Como ele vai praticar o que a gente avaliou. Então, assim, há alguns pontos que eu coloquei aqui que a gente pode levar em consideração quando vai dar um feedback para um colaborador, né? Para qualquer pessoa, mas a gente está trabalhando com recursos humanos e organização. É sempre importante, né, vocês que estão fazendo esse curso, se veem como gestores, né, como assistentes de recursos humanos, como pessoas que trabalham com recursos humanos. Então, assim, como aplicar esse feedback? Então, começar sempre por algo de bom, né? Começar a encontrar pontos positivos da pessoa, mas também não vamos ser falsos, né, gente? Vamos pensar nas qualidades que realmente você enxerga nessa pessoa. Depois,
dar um comentário sem ser genérico também, eu não sei, não consegui identificar, então eu vou falar qualquer coisa. Não adianta dizer que você está satisfeito com o atraso da pessoa e não dizer, você sempre chega atrasado. Sempre, mas essa semana eu não cheguei atrasado. Então você tem que dizer, olha, se você quer colocar pontos, né, que já se passaram, você chegou atrasado assim, 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 e está prejudicando de alguma forma e você pode melhorar nisso. Então sempre ser objetivo e não ser genérico. O objetivo é legitimar a crítica com a avaliação de desempenho, trazendo um plano objetivo para a melhora e não só criticar por criticar. Né? Você tem que criar um ambiente estratégico, também não pode ser em qualquer lugar. Né? Você tem que chamar, de preferência em particular, para dar esse feedback. Né? O ideal é que a pessoa decida onde ela se sente mais à vontade para conversar. Estabelecer regra para a conversa. Que seria estabelecer regras para essa conversa? Conduzir ela sem jogos de acusação, não conter as emoções, que às vezes a pessoa já vai emocionada para dar esse feedback. Então é importante que o gestor saiba que ele também precisa ser um pouco mais controlado, ter uma inteligência emocional na hora de dar um feedback. Às vezes a pessoa não vai escutar calada, ela vai falar, né? Evitar aquele tom acusatório, olha, você fez, você chega atrasado, você faz. Isso é muito ruim, né, para quando você está dando um feedback. É importante que você escute também a pessoa, né? Ela vai tentar se justificar, não tem jeito. Então, comunicar, às vezes chega a hora também de você calar e ouvir, né? Então, assim, baixar a defesa, anotar os comentários que a pessoa está falando e não retrucar. E concluir de forma mais rápida possível. Se puder, dependendo da conversa, que vocês vão continuar discutindo depois, tudo, mas sempre colocar os resultados da avaliação de desempenho, você trabalhar com dados. E finalizar, claro, com o expositivo. Você já falou tudo que você esperava, tudo que aconteceu, e aí você não vai deixar de dizer as qualidades da pessoa e dizer o que você percebeu sobre essa avaliação e o que vocês podem melhorar, né, de comportamento. Então, pode-se dizer que o feedback, em termos de avaliação de desempenho, são praticamente a mesma coisa, são parecidos. Eles implicam na avaliação e no retorno. Né? A avaliação de desempenho é uma forma sistematizada de dar um feedback. E pode ocorrer em um momento isolado também, abrangendo assim, um período de atividades. Tá? E aí, pessoal, eu gostaria de finalizar, tá, esses slides, essa apresentação com uma dica. Nós falamos muito, eu falei aqui muito para você de feedback, né, que é algo que passou e você está dando a sua análise e a opinião. Eu quero que vocês pesquisem sobre o feed forward, né? Eu não vou dizer o que é, nem por que vai ficar a dica para vocês, né, que é essa ferramenta que ela funciona bastante também para análise de desempenho. Então, eu acredito que vocês vão gostar de saber e conhecer sobre o Feed Forward. Não é atividade, nada, é só para vocês conhecerem mesmo sobre essa ferramenta. Então, fazendo uma revisão rápida, a gente viu por que avaliar o desempenho, que desempenho deve ser avaliado, como avaliar o desempenho, quem deve fazer essa avaliação e quando avaliar o desempenho e como comunicar. Se você não viu nenhum desses pontos, volte o vídeo e tenta dar uma olhada, porque a gente falou sobre tudo isso aqui, né? Eu falei sobre tudo isso com vocês. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre as atividades de fixação do conteúdo, mas eu não vou falar aqui nos slides, eu vou mostrar a atividade que fica melhor, né, para trabalhar. Então, a gente tem um fórum, tem uma atividade analítica e tem uma atividade de múltipla escolha. Então, eu deixo vocês com essa frase, encerro aqui com essa frase, o que pode ser medido pode ser melhorado, né, que vem bem ao falar o que a gente acabou de estudar, né, de conhecer, que é a avaliação de desempenho. Se a gente pode medir o desempenho, a gente pode melhorar o desempenho.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fiz com muito carinho essa aula para que vocês conseguissem entender o máximo possível sobre a avaliação de desempenho, mas vocês têm que procurar outras fontes, né? No plano da disciplina eu coloquei alguns livros que vocês podem utilizar, inclusive eu utilizei, e esses livros vocês vão estudar, procuram na internet sites confiáveis, que trazem materiais sobre o tema, né? Esse tema ele é muito vasto, muito interessante e vale a pena procurar mais coisas sobre ele, mais assuntos, mais conteúdos. Bom, eu gostaria agora de falar com vocês sobre as atividades que eu deixei para vocês como fixação, né, do conteúdo, né? Eu vou colocar aqui as atividades na tela. Bom, aqui a atividade 1, eu coloco uma tirinha e de acordo com essa tirinha vocês vão observar o que tem aqui e vão fazer uma linkagem com feedback, que a gente falou bastante de feedback, então vocês podem fazer uma linkagem com isso. Eu também coloquei no material de vocês um artigo, né, que vocês podem ler, né, da Administradores, sobre feedback. E aí façam essa atividade. Fiquem à vontade. Essa atividade ela é bem para vocês colocarem o que vocês entenderam sobre feedback, para vocês conhecerem melhor. Então, assim, não precisa fundamentar com algo da internet, não. Coloca com as palavras de vocês, tá? Só explicando e analisando essa tirinha aqui com o conceito de feedback nas organizações que a gente estudou. A segunda atividade é uma avaliação de múltipla escolha, com 5 questões, não dá para vocês fazerem bem tranquilo. E assim, a única coisa que eu chamo a atenção para vocês é quando, por exemplo, nessas questões de certo e errado, incorreto e correto, vocês marcarem incorreto, vocês devem justificar por que esta está incorreta. Vocês vão fazer ela de acordo com a apostila, né, de acordo com os conhecimentos da apostila, que também está no material que eu coloquei para vocês. Então, vocês vão lá na apostila, que tudo que está aqui nessa atividade está lá na apostila. E a última é o fórum, né, que eu coloquei para vocês lerem a reportagem do fórum. E aí vocês vão falar sobre o que vocês entenderam, sobre o que vocês acham. Também é uma conversa, gente. Fórum é tipo aqueles comentários que a gente dá lá no Instagram. Você vai lá entrar e comentar. Você não precisa colocar 10, 20 linhas, não. É um comentário que você faz acerca desse conteúdo. Então é importante que vocês abram a matéria da UOL, vejam lá os comentários que as pessoas colocaram também, para você já entrar no clima dos comentários. Vão lá no fórum, comentem e comentem nas respostas dos colegas, para ser uma conversa, tá? Então não precisa colocar textão, porque é só uma conversa. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da disciplina, que vocês achem uma disciplina prazerosa de estudar, e qualquer dúvida, os professores mediadores estão aí para trabalhar com vocês. Eles são a ponte entre mim e vocês. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.